que deve ser feita com relação ao endereço da empresa é o seguinte: aquele é o endereço onde a empresa deverá ser citada. Se o trabalhador prestou serviço, por exemplo, numa filial de Betim, o endereço que deverá constar ali para citação é aquele de onde ele prestou o serviço. É muito comum, às vezes, a empresa ter sede em São Paulo, filial no Rio de Janeiro, uma outra filial em Minas Gerais, outra filial em Goiás, outra filial na Bahia. Para qual delas eu vou enviar, na verdade, a contrafé? Para o endereço onde o trabalhador trabalhou por último. Então, o conteúdo da petição inicial, na verdade, são os elementos da ação. Olha só: partes, autor e réu, causa de pedir remota e próxima. Causa de pedir remota na verdade, o fato juridicamente relevante. Causa de pedir próxima causa de pedir remota é o direito, é o fundamento jurídico. A causa de pedir próxima é o fato juridicamente relevante. E a conclusão é o que vai virar o pedido imediato. E por falar em pedido imediato, eu lhes pergunto: o que vem a ser pedido imediato e pedido imediato? Nós sabemos que os elementos da ação têm o pedido como seu terceiro elemento, que se divide em pedido imediato e pedido mediato. O pedido imediato nada mais é do que o pedido da prestação da tutela jurisdicional, o tipo de provimento jurisdicional que eu quero buscar. Pois bem, se eu, na verdade, estou procurando ressarcir, recompor o meu patrimônio porque alguém me lesou, o pedido é condenatório. Se eu não estou interessado no ressarcimento do meu patrimônio, mas apenas no reconhecimento pelo judiciário da existência ou inexistência de uma relação jurídica, eu posso ajuizar uma ação declaratória. Se eu preciso desconstituir ou constituir uma relação jurídica, por exemplo, se eu tenho um trabalhador estável, que tem uma garantia de emprego absoluta, eu ajuizo uma ação de inquérito para apuração de falta grave. E o que eu peço ao juiz? Para que ele declare a prática da falta grave e desconstitua o vínculo de emprego. Pois nós sabemos que o trabalhador que tem uma garantia de emprego absoluta, somente pela via judicial, poderá ter o seu contrato extinto. Portanto, são vários os tipos de provimento jurisdicional que eu posso buscar com a minha tutela. Então, lá no tópico dos pedidos e requerimentos, eu gosto sempre de colocar dos fatos e fundamentos o item 1, dos pedidos e requerimentos o item 2. Lá nos pedidos e requerimentos, eu vou começar mais ou menos assim. Isto posto. O que eu quero dizer com esse isto posto? Isto posto quer dizer, olha, conforme já dito anteriormente, no tópico anterior, dos fatos e fundamentos, isto posto. Isto posto. Aí eu uso uma expressãozinha que é chave para mim. Impossibilitado de ver satisfeitas de forma espontânea as suas pretensões. Impossibilitado de ver satisfeito de forma espontânea as suas pretensões, o que eu demonstro com isso? O meu interesse processual. Eu demonstro que eu tenho uma lide, que eu tenho uma pretensão resistida, como dizia Carnelucci. Eu tenho um conflito de interesse qualificado para uma pretensão resistida, eu tenho uma lide. Então, impossibilitado de ver satisfeitas de forma espontânea as suas pretensões, eu estou demonstrando o meu interesse processual. Pois eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. No Estado democrático de direito, o cidadão está impedido de fazer justiça com as próprias mãos. Ele somente poderá resolver os conflitos de interesse com as próprias mãos em situações excepcionais, como a legítima defesa da posse de forma razoável, assim como a legítima defesa própria ou de outrem no processo penal. Mas fora disso, não. Eu não posso sair batendo em todo mundo que me deve, me obrigando a pagar, não. Eu tenho que fazer uso do judiciário. Por isso é que eu juizo uma ação contra o Estado e em face de quem me deve. Então, impossibilidade de ver satisfeito de forma espontânea as suas pretensões, requer. Primeiro requerimento. O que eu quero dizer com esse requer? Eu estou, na verdade, pedindo ao senhor juiz para que tome uma providência processual, para que ele, na verdade, pratique algo no processo, na prestação da tutela jurisdicional. Então, quando eu venho e uso esse verbinho, requer,
Significa que eu vou pedir ao juiz que pratique algo, requer. No processo do trabalho, a petição inicial não requer despacho que nem no processo civil. A princípio, meus amigos, o juiz do trabalho tem o contato com os autos do processo somente na audiência. Somente na audiência. Mas isso, nem sempre é verdade. O bom juiz, o juiz cauteloso, ele costuma dar uma olhada nos autos do processo, que ele vai, na verdade, julgar daí a uma semana, vai instruir daí 1 ou 2 semanas, para que ele esteja ciente do que vai acontecer. Agora, a rigor técnico, o juiz do trabalho não precisa folhear os autos do processo, não precisa despachar a inicial, que nem é no processo civil. Então, eu já posso requerer que Vossa Excelência determine a citação do réu, e isso normalmente é feito pelos Correios, e os Correios funcionam razoavelmente bem no Brasil, Nós sabemos que se o CEP estiver corretamente colocado, aliás, nunca devemos nos esquecer de colocar o CEP na hora de qualificar a parte. Colocou o CEP, gera-se uma presunção de que em 48 horas o réu será citado. Ele receberá uma cópia, a contrafé da petição inicial, mais o termo de citação, onde está dito que ele deverá comparecer em juízo tal dia, tal hora, para se defender, nos autos da ação trabalhista que lhe move o fulano de tal, cuja contrafé segue anexa. Então, eu requero, como advogado autor, que o réu determine a citação do réu. O juiz, determine a citação do réu. E o que vem a ser citação? Citação, nós sabemos, é o ato processual pelo qual o juiz chama o réu para vir se defender. E o réu vem se defender fazendo uso do quê? Aí você vai lá no CPC, no artigo 297, que trata lá assim, da resposta do réu. Você vai ver que ele pode vir se defender por intermédio das exceções, por intermédio da contestação, da reconvenção e também da impugnação ao valor da causa, que nos termos do artigo 261 deve ser apresentado no mesmo prazo da contestação. Portanto, vejam só, eu requeiro para que o juiz determine a citação do réu, para que em dia e hora designados por Vossa Excelência, compareça à audiência designada e, querendo, sob as penas da lei, apresente a defesa que porventura tiver. E qual será essa defesa que ele porventura tiver? Que ele porventura poderá ter? Uma exceção de incompetência, que pode ser exceção de incompetência relativa, de suspeição ou impedimento, conforme nós vimos na nossa primeira aula. Poderá ser também uma reconvenção, que nada mais é do que a ação do réu reconvinte em face do autor reconvindo. E a contestação, que nos termos do CPC, artigo 300, 301, etc. e tal, ela deverá ser formulada de que forma? Primeiro, deverão ser feitas as preliminares, depois as prejudiciais de mérito, depois o mérito propriamente dito. Na petição inicial, eu vou requerer que seja determinada a citação do réu, para que, em dia e hora designados pelo do juízo, e no processo de trabalho, no momento que é distribuída a ação, você já fica sabendo o dia e hora que vai ocorrer a audiência. Naquele dia, naquela hora, deverá o réu comparecer ao juízo para apresentar a sua defesa. E eu te pergunto, e se o réu não comparece no dia e hora? E se o autor não comparece no dia e hora da audiência? O artigo 844 da CLT, o não comparecimento do autor importará em quê? Em arquivamento, ou seja, em extinção abrupta do processo, em extinção sem resolução do mérito, nos termos do 267, inciso 4º, ou seja, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o juiz extinguirá o processo pelo não comparecimento do autor à audiência. Se o réu não comparece, mas o réu não comparece, ele será revel. E o que vem a ser o instituto da revelia no processo de trabalho? Revelia no processo de trabalho é um pouquinho diferente do processo civil. Lá no processo civil, revelia, artigos
319 e 320, revelia é ausência de contestação. Não é isso, meus amigos? O réu, revel, é aquele que não contestou no prazo legal. Agora, qual é o efeito material da revelia? Quando a gente fala assim, sobre as penas da lei, qual que é, na verdade, a sanção que irá, na verdade, aplicar o juiz ao réu revel? Fala-nos o artigo 844 que o réu que não comparecer será revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados da petição inicial. Portanto, gera-se uma presunção com a revelia, com a ausência do réu à audiência, gera-se uma presunção de que todos os fatos alegados da petição inicial são verdadeiros. Portanto, recapitulando, revelia no processo civil é ausência de contestação. Revelia no processo do trabalho é o quê? É a ausência do réu à audiência, onde ele deveria comparecer para tentar a conciliação e não havendo a conciliação, aí sim, deveria o juiz colher a sua defesa. Se o réu é revel, presume-se verdadeiros todos os fatos alegados na petição inicial. Agora, vejam bem, ele não comparece, não há possibilidade de tentativa de conciliação. Se não há a possibilidade de conciliação, que é um fim último do direito, então o juiz vai julgar o processo no estado em que se encontra. Então, revelia no processo civil é ausência de contestação. No processo de trabalho é ausência do réu à audiência, onde ele deveria comparecer para, aí sim, tentar a conciliação e, não havendo conciliação, produzir a sua defesa. Portanto, revelia no processo do trabalho é um pouquinho diferente do processo civil. Vem antes da ausência de contestação. Porque, às vezes, o réu, ele comparece à audiência, não concilia e não produz a sua defesa. Aí ele é confesso com relação a toda a matéria fática alegada na petição inicial. Agora, veja, o efeito material é o mesmo, tanto no processo de trabalho quanto no processo civil. Presunção de veracidade dos fatos. Agora eu te pergunto, só porque o réu é revel, os pedidos serão julgados procedentes contra ele? Observe que o efeito material da revelia é o quê? Presunção de veracidade dos fatos. Agora, se você usa a técnica do silogismo, você vai compreender facilmente o que eu vou lhe falar aqui agora. Vejam só. Presume-se verdadeiros os fatos. A premissa menor é verdadeira. Agora, para que a conclusão seja positiva, para que a conclusão seja verdadeira, para que o pedido seja julgado procedente, o direito material tem que ser bem aplicado. E se o direito material não for bem aplicado, o juiz que sabe o direito pode julgar improcedente o pedido. Querem ver um exemplo fantástico? O autor fala na petição inicial que ele era um gerente de caixa bancário, ajuiza uma ação em face de um banco qualquer. Ele pleiteia horas extras, ao fundamento de que trabalhava de 8 até as 17 horas com 1 hora de intervalo. Ora, 8 às 17 horas, 9 horas, com 1 hora de intervalo, 8 horas de labuta, 8 horas de labor. Ele vem e fala, olha, trabalhava de 8 até as 17 com 1 hora de trabalho, totalizando 8 horas trabalhadas. E aí ele vem e fala, conforme dispõe o artigo 224 caput, parágrafo 1º, premissa maior, o bancário faz jus à jornada de 6 horas. Logo, como eu laborava 8 horas dia, eu faço jus a 2 horas extras, que jamais foram pagas. E porque eram habituais, elas vão gerar reflexo dos descansos semanais remunerados, nos 13º, nas férias mais 1/3, no aviso prévio indenizado e no FGTS acrescido da indenização de 40%. Vamos imaginar que o réu não compareceu à audiência. Chegou atrasado, 5 minutos, 10 minutos, e no processo de trabalho, na justiça de trabalho, esse momento para entrega da defesa é sagrado. Tem que acontecer no momento em que as partes são apregoadas. Difícil é o juiz que elastece 1 minuto, 2 minutos esse prazo. Vamos imaginar que a empresa ré, o banco réu, não apresentou a sua defesa.
Você, como juíza, julgaria esse pedido procedente ou improcedente? Vamos raciocinar. O réu é revel. Se o réu é revel, presume-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Ou seja, que ele trabalhava de 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta, sem receber hora extra. Não é esse o fato juridicamente relevante, narrado na petição inicial? Esse é o fato que vai ser, então, transcrito pelo autor na petição inicial. O juiz fala assim, esse fato é verdadeiro, o réu é revel. Só que o próprio autor, o próprio reclamante, me confessou, lá no primeiro item da petição inicial, que ele era um gerente bancário. Portanto, a ele não se aplica a regra contida no 224 caput, parágrafo 1º, de que o trabalhador bancário faz jus à jornada de 6 horas com intervalo de 15 minutos. A ele se aplica a regra excepcional do parágrafo 2º, segundo a qual o bancário detentor de um cargo de confiança não faz jus da jornada especial de 6 horas. Se ele não faz jus da jornada especial de 6 horas, é porque a sua jornada é a padrão de 8 horas, com intervalo de no mínimo 1, no máximo 2, regra do artigo 71. Vejam só, ele trabalhava de 8 às 17, com 1 hora de intervalo, logo ele trabalhava 8 horas dia. Concordam comigo? Concorda comigo? 8 horas dia. Se ele não tem direito à jornada de 6 horas e o juiz sabe o direito material, o juiz sabe que quem é cargo de confiança tem jornada de 8 e não de 6, o pedido vai ser julgado improcedente. Olha que coisa fantástica. Agora nós falaremos de ônus de prova. Por quê? Alegar e não provar é a mesma coisa que não fazer. O ônus da prova nada mais é do que uma distribuição feita pelo legislador com relação ao que deve ser provado por uma ou por outra parte no processo. Quem tem o ônus probandi, quem tem o dever de provar, é nisso que consiste, então, o ônus da prova. Segundo a CLT, o ônus da prova cabe a quem alega. E nós sabemos que para usarmos o CPC de forma subsidiária, conforme nos fala o artigo 769, somente poderemos fazê-lo se a CLT for omissa e desde que a regra do processo civil seja compatível com os princípios do processo de trabalho. Artigo 769 da CLT nos fala isso. Pois bem, a primeira pergunta é, será que o artigo 818, que fala que o ônus da prova cabe a quem alega, será que ele é autossuficiente? Será que isso é suficiente para nós não termos que usar o CPC? Pois bem, o CPC, por outro lado, nos fala no artigo 333, CPC 333, incisos 1 e 2, o seguinte. No inciso 1º, ele fala que o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do direito, é do autor. E, no inciso 2, ele nos fala que o ônus da prova, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo, é do réu. Agora, o que isso quer dizer? O que quer dizer o CPC nesses incisos 1 e 2? O que é um fato constitutivo? Conforme nos fala a doutrina, fato constitutivo é aquele fato que está previsto de forma genérica na lei e que constitui o direito do autor. Se adequada a situação fática àquela situação jurídica, aquilo já produz os seus efeitos. Existem certas particularidades no processo do trabalho e que a jurisprudência bem compreendeu, bem assimilou, por exemplo, por intermédio da súmula 338 do TST, que nos possibilitam concluir o seguinte: nem sempre o ônus da parte constitutivo é do autor, do empregado hipossuficiente na relação de emprego. É o caso, por exemplo, das horas extras. Olha só a súmula 338, redação nova. Ela fala assim, ó, jornada de trabalho, registro, ônus da prova. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º da CLT. A não injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. Ou seja, se o empregador tem mais do que 10 empregados, ele tem o dever de controlar a jornada.
Se ele tem o dever de controlar a jornada, cabe a ele trazer aos autos do processo esses controles e é o ônus de prova dele demonstrar, em sintonia com a sua defesa, que o autor não extrapolava a carga horária. No item 2, no item 3, fala que os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos. Já disse isso para vocês, porque com base no princípio da primazia da realidade sobre a forma, se o controle de frequência relata um horário de entrada sempre igual ao outro, sabendo que é impossível isso acontecer, eles não refletem a realidade. E aí conclui aqui o TST. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada inicial se dele não se desincumbir, da mesma forma que presume-se-á verdadeiro horário alegado à petição inicial, se porventura a empresa tiver os controles de frequência e não juntar. São essas as considerações a respeito do ônus da prova na jornada de trabalho. Falemos um pouquinho sobre ônus da prova na relação de emprego. Vejam bem, nós sabemos que para haver relação de emprego são necessários 5 pressupostos. Faltou um deles, não há que se falar em relação de emprego. Quais são os pressupostos? Pessoa física prestando serviço com pessoalidade, de forma não eventual, onerosa e subordinada. Pessoa natural, pessoa física, não há relação de emprego, pessoa jurídica com pessoa jurídica. Salvo se houver fraude, primazia da realidade. Não estou entrando nesse mérito. Serviço prestado com pessoalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalhador não se faz substituir por outrem. De forma não eventual, significa que ele tem uma habitualidade na prestação de serviço, que ele presta o serviço inserido na atividade fim da empresa, que ele presta serviços com habitualidade, uns X números por semana, etc. Não é um trabalho esporádico. De forma onerosa, ou seja, ele tem contraprestação, há ânimos contraente. De forma subordinada, subordinação jurídica, ele está inserido na atividade essencial da empresa, recebendo mais ou menos horas, dependendo do cargo que ele ocupa. Pois bem, é muito comum uma ação na Justiça do Trabalho para pedido de declaração da existência ou inexistência, depende do caso, da relação de emprego. O comum mesmo é a existência da relação de emprego. A parte deve fazer prova, por todos os meios de prova em direito admitidos. Ele pode fazer uso de documentos contidos na empresa, pode fazer uso, por exemplo, de fotografias, de todos os meios de prova. Agora, na verdade, isso não é um fato impeditivo. Na verdade, o que está ocorrendo é que ele não tem prova. Agora, o que um bom advogado do autor deve fazer? Antes de ajuizar a ação, ele deve perguntar para o seu cliente: você tem prova? Tem. Qual é a prova? Testemunhar. Os seus colegas podem testemunhar? Sim. Então, nós podemos ajuizar a ação. Não, eles não podem testemunhar. Então, vamos esperar um pouquinho até que você me encontre uma testemunha para que, na verdade, a gente possa arrolar para que ela preste o depoimento. Portanto, alegar e não provar é a mesma coisa que nada fazer. O juiz julgará com base no ônus da prova quando não houver provas para que ele possa formar o seu livre convencimento motivado. O juiz não julga com base nas provas do autor ou com base nas provas do réu. Ele julga com base no conjunto probatório. Não é porque o fato é constitutivo que ele só vai apreciar o depoimento das testemunhas do autor. Ele analisa todo o conjunto probatório. Se ele percebe que as provas são verdadeiras, se ele percebe que as provas formam o seu livre convencimento motivado, ele forma aquela verdade ficta de forma, então, a que aplicar o direito e julgar procedente ou improcedente o pedido. Portanto, meus amigos, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão pelo esforço em nos assistirem durante tanto tempo, o nosso convite para que faça as suas perguntas, sane as suas dúvidas, mandando e-mails para saberdireito@stf.jus.br. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser.